Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Engel, eu sou empregado público federal, sou gerente de licitações e contratos e pregoeiro, também em licitações. Trabalho há mais de 8 anos na área de licitações e contratos e no último evento que teve do 18º Encontro de Pregoeiros, eu percebi que muitas pessoas, estavam sendo designados pregoeiros e estavam com dificuldade, né, no tanto para operar o pregão e como também na mudança da nova lei, estavam todos preocupados em como seriam as alterações dos sistemas, né, do Comprasnet, principalmente, para começar a fazer suas licitações, a divulgar seus certames, a atuar como pregoeiro diante das modificações que estavam surgindo. Então, eu resolvi compartilhar um pouco da minha experiência, né, na área de licitações e de um dia a dia da atuação de um pregoeiro, né. Eu vou mostrar as dificuldades que a gente teve, algumas coisas que apareceram no sistema que são diferentes do anterior, mas o foco mesmo é trabalhar com pregão eletrônico, mostrar na prática como se opera um pregão, né, como se opera o sistema Comprasnet. Porque existem inúmeros cursos de teoria, apresentação das leis, né, apresentação de jurisprudência, isso não é nosso objetivo, é operar o sistema, certo? Então eu vou começar, a ideia é fazer vídeos curtos, né, começar a divulgar um pouquinho, de cada coisa, né, no dia a dia de um pregoeiro. E se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntas, vocês podem colocar aí abaixo e a gente vai discutindo. Eu vou respondendo e esclarecendo as dúvidas que forem chegando, certo? Eu vou apresentar primeiro essa tela inicial, a área de trabalho, né, de como ficou agora no Comprasnet. Na minha opinião, eu achei que ficou bem legal, tá? A gente tem acesso a tudo em um local só. Não é como antes que a gente tinha que acessar pregão por pregão para saber em qual local, né, em qual momento ele estava. Aqui não, aqui aparece tudo na sua tela, tá? Essa parte inicial, planejamento da contratação, é quando você divulga o pregão. Quando você divulga o pregão e ele ainda não foi lançado para configuração, ele fica aqui nessa posição. Eu divulguei o pregão, esse pregão eu divulguei na sexta-feira e ele está para divulgar segunda-feira. Então ele está aqui aguardando só o momento da divulgação. Quando ele for divulgado, ele vem para cá, né? Primeiro vai ficar como configuração, para a gente fazer algumas configurações nele, que eu vou mostrar para vocês. Depois vai aparecer para acompanhar, né? Decidir recurso, seja lá o que for, habilitar, ele vai ficando do lado de cá. Quando finaliza, que a gente adjudica, homologa, ele vem para essa parte de compras finalizadas, certo? Ele pula daqui para cá. O interessante dessa área de trabalho é que é possível você filtrar os pregões que você quer, participar, o que você está participando. Antes, logo nas primeiras mudanças, aparecia aqui um Rzinho ao lado de cada pregão e você sabia qual pregoeiro, em qual pregão você era o pregoeiro. Nesse aqui não vai aparecer, tá? Então, se você existe mais de um pregoeiro no seu órgão e você quer marcar os pregões que você está trabalhando, aí você pode criar um filtro aqui nessa opções de filtro, tá vendo aqui? Você pode criar um filtro para acompanhar os pregões que você vai operar. Esse aqui mesmo eu irei operar, tá? Eu já vou marcar ele como favorito. Aqui, ó. Eu marco ele como favorito, quando ele vier para cá, ele já vai estar com a estrelinha. Aqui são todos os pregões que eu estou operando. Então eu acumulo com minha função de gerente, ainda acumulo a função de pregoeiro, né? Porque, como todo mundo sabe, serviço público, a gente está com pouca gente, então tem que fazer um pouquinho de cada coisa, né? Então, esses que estão com a estrelinha favorito marcado são os pregões que eu estou operando. Então eu já deixo marcadinho para quando eu quiser, eu vir aqui, ó, e marcar esse filtro para exibir somente aqueles pregões que estão em favorito, que é aqueles que eu estou operando. Eu marco e aparece aqui os pregões que eu estou operando. Então eu acho interessante, né, você pode eliminar os filtros, né, que você marcou. Você pode, buscar
exibir algumas opções de filtros aqui, da número da sua WASG, certo? Aqueles que estão sob sua responsabilidade, favoritos, pendências. Eu acho que esse filtro aqui não vai funcionar, aqueles que estão sob responsabilidade, porque agora a gente não coloca mais, né, qual é o pregoeiro específico para aquele pregão, tá? É uma inovação também da das modificações do Compranet 4.0, você não coloca mais qual é o pregoeiro específico para aquele tipo de pregão. E eu vou falar sobre isso depois, e eu acho isso bem interessante, tá? Fique atento também que os pregões que aparecem aqui, ó, tá vendo? Legado, a opção legado, são aqueles pregões que estão ainda na 10.520, certo? Os pregões que já não aparecem mais essa opção são os pregões que foram lançados na 14.133. Então, a maioria dos nossos pregões já estão sendo lançados na 14.133, tá? Nós não resolvemos esperar aquele prazo da mudança de um ano. Não é cerveja, tá? É água. A gente resolveu não esperar. Então, já lançamos nossos pregões na 14.133, mas tem alguns ainda que foram planejados na 10.520, então a gente resolveu continuar e lançar eles também, certo? Então aqui tá esses filtrozinhos que eu mostrei para você. Eu anotei algumas coisas aqui para ir lembrando e falando, certo? Uma coisa interessante que questionam muito, é uma observação que eu vou falar para vocês ficarem atentos na licitação de vocês, praticamente em todas as licitações que a gente fez na 14.133 que lançou, e depois eu vou fazer um vídeo também mostrando como criar o pregão na 14.133 e divulgar, tá? Passo a passo, então tenham paciência, estou mostrando primeiro a área de trabalho, depois eu vou mostrar como se divulga um pregão na 14.133, que também é basicamente igual a 10.520, certo? Vou mostrar como licitação de um único item, de vários itens, como formar grupos, tudo isso eu vou mostrar, certo? Quando for criando os novos vídeos, né? E o que eu estava falando aqui, uma observação que os fornecedores têm sempre questionado, e é bom vocês ficarem atentos, que tem sido motivo sempre de pedido de esclarecimento, onde achar os pregões que a gente divulgou. Porque sai o aviso no Comprasnet, os licitantes veem o aviso, aí vão procurar em onde ficavam antigamente os pregões, que são esses legados aqui, né, que são os pregões divulgados na 10.520, e não tem encontrado. Aí ligam, mandam um e-mail perguntando onde eu acho o pregão, não estou encontrando o pregão. Então a gente tem criado um aviso e colocado que os pregões novos divulgados na 14.133, para o fornecedor encontrar, eles têm que ir em serviço do fornecedor, dispensa de licitação eletrônica, entre parênteses, novo. Tá lá, tá? Eu não sei por que o sistema colocou em dispensa eletrônica. Eu sei que os sistemas são bem parecidos para dispensa eletrônica, né? Está bem parecido com o pregão eletrônico, mas não sei por que o sistema está colocando, ao invés de colocar em pregões, está colocando na dispensa licitação eletrônica novo. Então, fique atento que é bom vocês fazerem esse aviso quando divulgar na 14.133, que para encontrar o pregão tem que ir em serviço do fornecedor, dispensa de licitação eletrônica novo. Lá você vai encontrar, certo? Nessas aqui eu vou usar um exemplo de uma divulgada para mostrar como fica a parte de configuração. Aqui, ó. Esse aqui é do legado. Deixa eu ver se eu tenho algum de... não vai ter aqui para configurar. Deixa eu ver se tem algum aqui. Esse aqui é pregão, não, legado. Deixa eu ver se aparece aqui. Tem que carregar. Pera aí. Sempre o sistema Comprasnet dá umas travadinhas, né? Esse aqui, como é o legado, não vai aparecer a configuração aqui. Deixa eu ver outro. Aqui, pronto. Configuração sessão pública. Depois que você insere, né, que ele sai daqui para cá, ele vai aparecer para configurar a sessão pública, certo? Aqui existe outro, esse aqui é meu também, tá? Configurar a sessão pública. Ó, vai aparecer as configurações básicas e as configurações de item. Aqui, esse pregão ainda não possui propostas cadastradas, tá? E aqui a tela inicial para você fazer as suas configurações. A depender do número de itens, você define aqui
quantos itens serão abertos simultaneamente durante a etapa de lances do pregão, né? Quantos vão ficar abertos simultaneamente que as empresas podem mandar lance. Isso é algo interessante, porque normalmente em licitações parecidas, as mesmas empresas dão lances em diversos itens diferentes, tá? Então, se você quer deixar uma disputa maior, seria bom diminuir a quantidade de itens para que a mesma empresa possa oferecer uma boa proposta em diversos itens. E aí, não fica tendo trabalho que fica abrindo, dá lance em um, aí tem que abrir correndo para dar lance em outro, acaba dando um lance errado. Então, para favorecer a disputa, é bom você diminuir, se for uma licitação com muitos itens, diminuir o número de itens que serão abertos ao mesmo tempo, para que haja uma disputa maior entre todas as empresas. Tá? Aqui eu aviso prévio da abertura para a etapa de lances. Aí você pode definir um tempo de abertura. Normalmente eu deixo 1 minuto, tá? Para que abra a sessão pública. Normalmente eu deixo 1 minuto. Nesse modo de pregão que está aqui, que é o modo disputa aberto, isso aqui não influencia muito, tá? Porque eles abrem automaticamente os lances. Se você for usar um outro modo disputa, aberto e fechado, fechado aberto, que você queira analisar melhor as propostas antes de abrir, aí você pode deixar um tempo maior. Mas nesse caso, disputa aberta aqui é mais tranquilo, certo? Aqui você define o período de abertura dos itens. Você pode colocar uma pausa para almoço, se você quiser adicionar um intervalo, tá? De 12 a 1, você pode colocar. Lembrando que nesse período aqui, de que você colocou que está suspenso, não pode fazer nenhum tipo de atividade, né? O pregão fica fechado, não dá para fazer nenhum tipo de atividade. Tomar cuidado aqui também, porque teve uma sessão que o pregoeiro, naquele dia, só ia poder operar de manhã, e ele colocou aqui de 8 a 1, e depois de 1 ele suspendeu o pregão, e aí voltou no outro dia. Só que a licitação finalizou. Realmente, de 8 a 1, ela finalizou. Já sabia quem era os lances já acabaram, tudo direitinho, já tinha uma proposta que estava em primeiro colocado. Só que ele voltou no outro dia para fazer o desempate de MEPP à tarde, às 14 horas. E colocava para desempatar e não desempatava. Dava bug no sistema, erro, e aparecia um número, erro da região, erro ASG tal, número do pregão tal. Não aparecia exatamente qual era o nome do erro. E ele se esqueceu que colocou aqui de 8 a 1 e colocava para desempatar. Toda vez ele colocava no outro dia às 14 para ver se o sistema voltou ao normal para tentar desempatar. E dava o mesmo erro. Por quê? A gente foi consultar os desenvolvedores porque ele colocou de 8 a 1. E mesmo o desempate não é possível fazer em um horário diferente do da abertura do pregão. Então ele só poderia fazer o desempate TMA-EPP no horário de 8 a 1. Não poderia ter feito à tarde. Por isso estava dando esse erro. Eles disseram que ia corrigir o aviso, porque o aviso não ficou muito claro, aparecia número da UASG, número do pregão, erro, número da UASG e número do pregão. Não dizia exatamente qual era o erro, né? Não aparecia assim, essa licitação foi definida para abertura no período de 8 às 1. Se aparecesse isso, ficaria mais claro para ele, né? Mas não apareceu, eles disseram que realmente isso é um erro e que ia corrigir, tá? Aqui você também define o tempo de intenção de recurso. Fiquem atentos que agora são 2 períodos de intenção de recurso, tá? Existe a intenção de recurso depois do julgamento da proposta, ele abre 10 minutos para tempo de intenção de recurso, e depois da habilitação, o sistema abre mais 10 minutos para que as empresas entrem com recurso. Agora, é só apenas a intenção, tá? Eles não precisam mais justificar nada, indicar que tipo de recurso eles pretendem entrar, nada. Só se tem intenção ou não de entrar com recurso. Tá? Depois eles desenvolvem, vai ter uma fase exclusivamente para recurso. Eu deixo 10 minutos, que são no mínimo 10 minutos. Tá? Porque senão vão ficar 10 minutos agora, depois do julgamento, depois mais 10 minutos depois da habilitação. E aí, para tentar agilizar mais o pregão, como a lei permite no mínimo 10, eu deixo os 10 minutos. Tá? Já que terão 2 momentos, as empresas terão a oportunidade de indicar se quer ou não entrar em recurso em 2 momentos diferentes. Então, para mim, isso aqui é suficiente. Tá? Depois, se tiver feito alguma mudança aqui, atualizar a configuração. Certo? Aqui eu estou entendendo que já foi divulgado, tá? A licitação está divulgada, a gente está fazendo apenas as configurações. Depois eu mostro como se divulga a licitação.
tá? Aí configuração de itens, como aqui tem vários itens, né? Eu posso atribuir um apelido para eles, tá? Posso priorizar a abertura, tá? Posso querer que um abra antes do outro e assim vai. Se eu tiver interesse em algum item mais do que de outro, eu posso marcar ele primeiro, tá? Eu posso marcar aqui um item abra a tal momento, o outro abra depois e assim sucessivamente, tá? Se eu tiver interesse. Mudar aqui a ordem de abertura dos itens, certo? Aqui eu posso editar o valor estimado daquele item, mostro os detalhes do item, tá? Aquilo que foi divulgado, lá que aparece os detalhes do item, se o orçamento é sigiloso ou não, se tem tratamento diferenciado ou não, qual o intervalo mínimo entre os itens e assim vai, certo? Vou clicar só para você ver a tela. Que se eu quiser mudar o valor, eu lanço um novo valor estimado para o item e crio uma justificativazinha para isso e aí confio, tá? Aqui aparece os downloads relativos àquela compra, que é o edital. Se tiver anexo, vai aparecer também os anexos daquele edital. Aqui eu posso alterar a data da sessão pública, tá? Se eu clicar aqui, eu posso mudar. Ah, resolvemos mudar por algum motivo, teve uma impugnação, tá? E a gente quer mais tempo para responder, eu jogo mais para frente. Ou por algum motivo administrativo, eu quero mudar, eu vou definir o novo prazo, vou selecionar o motivo, se é administrativo, cautelar ou judicial. Aqui eu coloco a justificativa, tivemos uma solicitação de impugnação mais complexa e resolvemos adiar a abertura para tal data. Aí confirmo e assim vai, certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês comentem aí para eu poder, na próxima vez, falar mais devagar, porque eu falo um pouco rápido. Aqui é um quadro, um breve quadro informativo, onde vai aparecer os avisos, as impugnações, os esclarecimentos, tá? Agora ficou mais simples de lançar. Eu acho que aqui ficou tudo num lugar só. Você tem acesso a tudo num lugar só. Eu posso incluir um aviso aqui, tá? Seleciono, coloco a mensagem que eu quero, certo? Para colocar como um aviso. Por exemplo, eu vou colocar aquela frase lá, que tem sido padrão entre os licitantes para encontrar. Os licitantes têm perguntado onde está. Eu posso colocar aqui, né? Incluir um aviso. Coloca aqui, o local para acesso do pregão está em 2 pontos. Serviço fornecedor, especialização eletrônica, novo. Confirma, ele é lançado aqui. Se chegam impugnações, também você vai colocar o motivo da impugnação, a resposta, confirma. A mesma coisa para os esclarecimentos. Aqui já tem algum esclarecimento, tá? E aí você coloca, inclui esclarecimento, bota a resposta ao esclarecimento e lança também, certo? Aqui o quadro informativo, né? Que são aviso, esclarecimentos de impugnações que eu mostrei. E aqui alguns dados adicionais, né? Informações sobre a compra. O período onde ficará a entrega da proposta. Esse pregão será em 13/6, né? Prevista para a abertura desse pregão, tá? Então tá tudo aqui. Fica aqui algumas informações sobre ele, o ID da contratação, etc. Todas as informações estão aqui, certo? Enquanto você está online, aparece aqui que você está online, certo? Em algum momento pode ser que o sistema não carregue direito e fique offline, então fique atento, que pode ser que o fornecedor mande alguma mensagem durante a abertura do pregão, ele aparece aqui. Se você quiser recarregar a tela, atualizar, vai aparecer aqui que você está online, ou se você está offline. Então pode ser que você mande uma mensagem, espere a resposta, mas você esteja offline, a resposta não chega e você acabe dando andamento a outra coisa e não perceba que seu pregão está offline, o fornecedor respondeu, fez alguma coisa, tá? Então fique atento. E vez por outra você recarrega essa tela aqui, certo? Então essa é a telinha principal para quando você lança o pregão e você vem aqui para fazer as suas configurações, ok?
Uma coisa legal é que antes, quando você configurava a sessão, você tinha que vincular a equipe do pregão. Então, não precisa mais fazer isso, tá? Não precisa mais vincular a equipe do pregão, certo? Só nos pregões que tiverem como legado, você ainda precisa fazer isso. Aqui é vincular a equipe do pregão. Nesse não mais, tá? Agora, todas aquelas pessoas que estão vinculadas como pregoeiro na sua WASG, elas podem operar o sistema. Então não precisa mais passar, você tem que sair, você está de férias, você está doente, tem que passar para outra pessoa operar. Não. Qualquer um pode entrar e operar aquele pregão. Então, na minha WASG, como eu sou pregoeiro também, eu posso operar qualquer pregão dele. Inclusive, algo que eu achei maravilhoso nesse sistema, eu adorei, é que vários pregoeiros podem operar juntos. Ficou muito legal. A gente pegou uma licitação com 53 itens, né, 53 grupos não, 53 itens que foram divididos em acho que 20 grupos, uma coisa assim. E aí um pregoeiro fazia um grupo, outro fazia outro grupo, né? Então ficou bem legal. A gente conseguiu dar uma celeridade maior àquela contratação. Eu gostei bastante disso aí. Algumas pessoas não gostaram. Eu gostei muito dessa possibilidade de não precisar mais vincular a equipe do pregão e que vários pregoeiros possam operar juntos esse mesmo pregão, tá? Então, essa aqui é a telinha inicial que eu mostrei para vocês. As licitações que estão sendo lançadas que ainda vão ser divulgadas, as que estão no momento, as que já finalizaram, para que vocês possam imprimir, visualizar as atas, os termos. Agora não gera mais uma ata, tá? É um resultado do fornecedor e eu acho que resultado do julgamento. Depois eu mostro para vocês. Acho que aqui dá para ver aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Esse eu já imprimi. Esse aqui foi um pregão fracassado. Ó, julgamento e habilitação, então parece um relatório de julgamento e habilitação. E o outro é um termo de homologação, tá? Aparece aqui. Ou aqui em downloads, tá? Aqui, antes de ser divulgado, aqui fica o edital e os anexos do edital. Depois que termina a licitação, aqui aparece todos os relatórios e termos. Vem tudo junto. Isso aqui é interessante porque se fossem uns 20 itens, você teria que pegar um por um dos 20 itens aqui, tá? E nesse local não, você baixa tudo de vez. Se forem 20 itens, aqui vão aparecer 20 relatórios e termos de uma vez só. E aqui são aquelas declarações que não emprega menor, que não faz trabalho escravo, declaração independente de proposta, fica tudo aqui. Então ficou bem legal também, não precisa ficar indo em outras telas para baixar, fica tudo no mesmo lugar, tá certo? Então, essa primeira parte eu vou finalizar por aqui. Na próxima, eu vou mostrar como se divulga uma licitação e depois fazer um outro vídeo operando mesmo um pregão na prática, para vocês verem como se opera um pregão. Ok? Então vou ficando por aqui. Fale se gostou, o que não gostou, o que pode melhorar, tá bom? Até a próxima.